bem-vindos ao programa Mais Saúde, que hoje tem novamente o meu queridíssimo nutricionista, meu colega Murilo Pereira, que é lá de Brasília e que tem essa disponibilidade querida para nós aqui da comunidade Canção Nova estar aqui, né? Disponível, pegando avião mais cedo, dormindo menos, ficando menos com a família, mas para quê? Para passar informação de qualidade para vocês. E uma coisa que nós conversamos muito, que está nos preocupando demais, é a obesidade infantil. É um absurdo crianças com menos de 5 anos hoje terem expectativa de vida menor que os pais. Então, Murilo, eu gostaria que você hoje tentasse explicar para essas mães que às vezes tentam dar o que é melhor para o seu filho, mas nem sempre o que é melhor é mais saudável. E tem uma mídia aí também que não é fácil. Então, hoje o tema é os piores alimentos que você pode oferecer ao seu filho. Murilo. Bom, vamos lá. Acho que primeiramente, agradecer o convite, né, mais uma vez. E acho que o que nós vamos falar aqui hoje é uma questão de alerta. Não é uma proibição. Esses alimentos devem ser a exceção e não a regra. Não quer dizer que não pode comer isso nunca, mas também nós temos que avaliar o malefício do consumo desses alimentos. Nós colocamos aqui numa ordem, provavelmente, os alimentos que exercem um papel mais prejudicial para a obesidade. Existe um termo em inglês, que acho que a gente pode traduzir por superalimentação em português, que se chama overnutrition. Essa capacidade de comer em excesso, ela é influenciada por aditivos que são adicionados a esses alimentos que você está vendo aqui, que são alimentos que têm um potencial de ativar um centro da saciedade, mas um centro que é responsável pela a percepção de sabor. Essa região encefálica, o córtex gustativo, ele é estimulado por um mecanismo na papila gustativa. Então, uma das estratégias para induzir essa overnutrition é colocar um aditivo no alimento, não importa se o alimento é salgado ou se o alimento é doce. Ele recebe a adição de um componente chamado glutamato monossódico. E esse glutamato monossódico exerce um papel de despolarização da papila gustativa, mas especificamente da célula, que conduz um impulso elétrico através de um filamento chamado de filamento aferente até o córtex gustativo. Isso faz com que a pessoa sinta uma sensação de prazer iminente por essa ativação simultânea da papila gustativa do doce, do salgado, do amargo, do umami. E esse tempo de despolarização é otimizado pelo glutamato, que interage com o receptor do canal iônico de sódio e permite a maior percepção de sabor. Por isso, mesmo em um alimento doce, você pode encontrar sódio, que ele vem adicionado ao glutamato monossódico. E isso gera uma percepção de sabor e a pessoa vai comendo de uma forma compulsiva para ativar mais a despolarização desse córtex gustativo, na verdade dos filamentos que conduzem até o córtex gustativo. E aí, então há uma preocupação em um consumo excessivo de alimento hipercalórico. Por exemplo, biscoito recheado. A recomendação de consumo é de 1 biscoito e 1/4. Se você for pegar em consideração as embalagens tradicionais brasileiras, nós temos 20 biscoitos. Então acho que vale a pena considerar. Crianças não devem consumir além da recomendação diária estabelecida no próprio rótulo, que é de 1 biscoito e 1/4. Olha, e se nós formos considerar suco industrializado, é um suco industrializado que ele, na maioria das vezes, tem uma grande quantidade de açúcar. E se ele não tem açúcar, ele tem adoçante. E esse adoçante faz com que tenha uma ativação do receptor na papila gustativa, que induz uma alteração no centro da saciedade. E as pessoas passam a consumir mais por essa despolarização acelerada da
papila gustativa mediada pelo adoçante. Alguns artigos, existe um de 2015 que mostra que 2014, desculpa, adoçantes artificiais, sacarina, sucralose, aspartame, podem induzir uma alteração da microbiota intestinal e gerar uma resposta de ativação de síndrome metabólica ou inflamação de baixo grau. Existe um outro artigo de 2016 que ele pode atuar como disruptor endócrino. Então talvez não seja interessante usar em crianças esses suquinhos industrializados com adoçantes. E se nós formos falar de embutidos, se a gente for pensar em salsicha, que é um dos piores alimentos, essa salsicha não é aquela salsicha tradicional alemã, com uma característica tradicional, com uma cultura embasada nela. Essa é basicamente um macerado proteico, homogeneizado, adicionado de aditivos alimentares para que não ocorra uma alteração na característica organoléptica durante o armazenamento e ainda com corante. Tem que ter muito cuidado. Ela é fonte de sais de cura, nitritos e nitratos que podem ser precursores de nitrosaminas. Nos embutidos, de maneira geral, se você for considerar aí presunto, apresuntado, mortadela, salame, tem que ter muito cuidado, porque esses aditivos, já existe estudo que comprova isso, esses embutidos têm uma maior probabilidade de ocasionar doenças, e dentre as doenças, obesidade e câncer. E aí, se você resolve trocar o refrigerante, porque você ouviu dizer que nele tem muito sódio, muito cuidado. Talvez o problema do refrigerante não seja o sódio, e sim o corante caramelo 4. Um corante adicionado para dar essa coloração escura e que é comprovada a sua ação carcinogênica. E aí, se você resolve trocar o refrigerante porque ele tem muito açúcar, porque ele tem um acidulante que gera um resíduo metabólico ácido no seu organismo, ou porque ele tem muito açúcar, que também vai virar em um resíduo ácido nessa dieta, se você resolve trocar isso por suco, muito cuidado. O suco de caixinha tem o mesmo quantitativo de açúcar que tem no refrigerante. Além disso, tem corante, saborizante. Muito cuidado com suco de caixinha. Ele também tem aditivos antimicrobianos, metabisulfito, por exemplo, que pode dar uma reação alérgica em criança. E também tem aquela substituição de um leite materno por um leite dentro de uma caixinha, que talvez seja um grande problema. E aí, então, esse leite de caixinha, ele é riquíssimo em açúcar, ele tem conservantes, saborizantes, aromatizantes e talvez não sejam tão interessantes assim para o consumo crônico. E aí você pega uma criança que chega a tomar 2 a 3 caixinhas dessa por dia. E aí tem que levar em consideração o excesso desse nutriente. E por último, e não menos importante, nós temos aqui os salgadinhos. Esses salgadinhos, eles são oferecidos como prêmio para as crianças. E isso me causa muita estranheza. Como que um pai oferece como prêmio um alimento que vai ter uma percepção de que a criança está comendo proteína, porque ele tem cheiro de proteína, ele tem flavor de proteína, e quando a criança come, nada mais é do que carboidrato. Mas um carboidrato que você poderia considerar ruim, porque ele eleva o índice glicêmico rapidamente da criança. Mas não é esse o maior problema. O problema é que o carboidrato vem mascarado com gordura. Então é gordura e carboidrato. E aí, se você for pensar, qual é o alimento de Deus que tem, ao mesmo tempo, gordura e açúcar? Vamos pensar. Melancia é doce, mas não é gordo. Abacate é gordo, mas não é doce. Castanha é gordo, mas não é doce. Laranja é doce, mas não é gorda. Logo, são alimentos de Deus. Então, se você imaginar, um alimento gordo é de Deus. Um alimento doce é de Deus. Agora, um alimento gordo e doce não é de Deus. Aí, o consumo exacerbado desse tipo de alimento vai fazer com que nós tenhamos realmente crianças obesas. E principalmente compensar a falta de carinho e afeto, a falta, porque você tem que trabalhar demais, por prêmio com biscoito recheado,
refrigerante, suco de caixinha e salgadinho industrializado. Nós temos algumas estratégias de melhorar a oferta e fazer com que nós tenhamos alimentos de Deus com característica de alimento ruim. Por exemplo, se você pegar abóbora cabotiá, cortar ela em fatias e laminar essa abóbora cabotiá, colocá-la no forno com um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de sal e deixar durante 20 a 30 minutos a 180 graus, você vai ter uma desidratação, não vai queimar, vai gerar uma reação fantástica chamada de reação de Maillard, mas numa condição baixa, de pouca quantidade, que gera inclusive efeito benéfico e que fica crocante. E você passa ali a ter um salgadinho de abóbora, que é fantástico. Você pode fazer isso com banana também. Pode fazer com banana verde, laminar ela, colocar no forno e isso vai fazer com que você tenha ali um gosto não doce, porque a banana antes de estar madura não tem ainda tanto açúcar e tem amido resistente. Se você coloca ela no forno, coloca ela bem fatiadinha naquele cortador fininho e coloca um pouquinho de salzinho, você vai ter um salgadinho de banana. Então você tem estratégias para substituir esse tipo de alimento. Embutidos, por exemplo, você pode substituir por peito de frango, que você pode fazê-lo cozido e cortar os rosbifes. Pode fazer também com carne, com colchão duro e cortar esses rosbifes para substituir o embutido. O suco, bom, o suco é muito simples. É só ter fruta da época congelada. Em vez de você utilizar aquela frase, eu não compro fruta porque estraga, guarda as frutas congeladas e utiliza num liquidificador com pedacinhos de banana. Nada mais fácil do que fazer isso. Você coloca amido resistente dentro de um suco com a fruta da época no liquidificador. Não precisa peneirar e a criança vai adorar. Então, coma mais frutas, faça um salgadinho de tubérculos, de raízes, que também dá para fazer com aipim, dá para fazer com batata doce. Faça o seu carpaccio ou o seu rosbife e dê o exemplo. Assim, a gente consegue gerar educação nutricional e diminuir o consumo de alimentos industrializados que podem causar essa obesidade que acomete a população brasileira hoje. É uma aula, né? E eu fico encantada, mas para o próximo bloco eu vou pedir para o Murilo falar uma coisinha, nós vamos para o nosso intervalo e em seguida o nosso momento de espiritualidade e voltamos já já. Olá, estou aqui na Praça São Pedro, novamente para gravar aqui o vídeo para você que está participando aí do programa Mais Saúde. Alegria de estarmos juntos nesse dia em que estaremos falando sobre os piores alimentos que você pode dar para o seu filho. A doutora vai estar falando sobre isso no dia de hoje, mas além dos alimentos que você pode dar para o seu filho, os piores alimentos, o que você tem dado para o seu filho com relação à fé, à espiritualidade? Um dia um sacerdote me perguntava, e até mesmo um sacerdote, um grupo de pessoas, me questionavam sobre a questão do batismo de crianças, que a criança precisa crescer para que ela possa escolher com relação à fé. E eu dizia para essas pessoas, inclusive para esse sacerdote, se tudo depende da questão da liberdade da escolha, desde criança, as crianças, desde pequeno, melhor dizendo, as crianças devem escolher, optar em escolher o que vão comer, o que vão vestir, se vão para a escola ou não. Na verdade, as pessoas não souberam me responder, porque as crianças, elas escolhem pelos pais, aqueles que cuidam delas, escolhem por aqueles que a amam, as crianças vão para a escola porque os pais amam os filhos. As crianças, os pais querem que os filhos vão para a escola, por quê? Porque querem que os filhos cresçam, aprendam, estudem, dão uma boa alimentação, porque querem que os filhos cresçam sadios, não fiquem doentes, dão uma roupa para vestir, uma roupa boa, pede para que tome um remédio para que não fique doente, assim por diante. Mas com relação à fé, o que você tem dado para seu filho? Com relação aos alimentos, sim, a doutora vai estar falando, mas com relação à fé, o que você tem dado para o seu filho? Tem ensinado ele no caminho de Deus, na doutrina? Ensinado ele a rezar Ave Maria, o Santo Anjo, o Pai Nosso, o Creio, para que quando ele chega na catequese já saiba rezar essas orações simples que vão direcionar toda a sua vida?
toda a sua caminhada, filho e filha de Deus, aquele direto da Praça São Pedro, direto da nossa igreja, una Santa Católica Apostólica. Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe sua caminhada. Reflita sobre isso, você que é pai, você que é mãe, você que tem criança na sua casa, você que cuida de crianças, o que você tem oferecido para os seus? O que você tem oferecido para as suas crianças? O que você tem oferecido para os seus filhos? Você tem ofertado e oferecido Deus para os seus filhos? Deus abençoe, um abraço, fique com Deus. Obrigada, Padre. Um prazer sempre tê-lo conosco aqui no Mais Saúde, nesse momento de espiritualidade. E voltando, a gente sai do céu e vem para a terra, né? Bom, Murilo, você esclareceu muita coisa, mas se você pudesse voltar ao assunto dos adoçantes, que eu encontro muita mãe oferecendo, principalmente para o adolescente, não, se for refrigerante com adoçante, pode tomar, e não aquele com açúcar, isso é um detalhe. E queria muito que você falasse de uma substância bem complicada que a indústria agora está usando para fazer esse clareamento, para depois colocar cor nos alimentos. Vamos lá. Eu acredito que essa relação do adoçante ser permitido e o açúcar proibido é até um pouco de culpa da nutrição. Acho que durante anos nós defendemos isso enquanto profissionais da nutrição. Inclusive havia uma disciplina optativa no meu curso que chamava Diet Light, para que os alunos soubessem a diferença entre os alimentos diet e os alimentos light. Acho que até vale a pena esse esclarecimento. Alimento light é aquele que tem redução de pelo menos 25% de um dos componentes da composição original. E alimento diet é aquele alimento que tem exclusão de um componente. Nos alimentos de sabor doce, quando você exclui o açúcar, você precisa substituir, para manter e preservar a característica original, um adoçante. E durante anos, a ciência acreditou que os adoçantes eram inofensivos, porque não eram uma fonte de açúcar, e partia-se do pressuposto que o único problema dos alimentos doces eram o açúcar. Bom, fato é que inúmeras pesquisas em animais, e agora já em humanos, têm demonstrado que existe um efeito indesejado do adoçante no que se refere a induzir a vontade de comer mais. Eles geram uma indução da vontade de comer mais. Então, quando você toma um refrigerante diet, existe a possibilidade dele ativar essa vontade de comer mais. E essa vontade de comer mais vai fazer com que você coma outros alimentos mais energéticos por essa indução da palatabilidade para você comer mais. Então, parece que uma frase antiga de um paciente, ele chegou no consultório e falou assim, olha, eu não vou tomar esses negócios diet, porque eu só vejo gordo usando isso. E eu não quero ficar gordo. Então, assim, talvez isso seja uma verdade. Então, os adoçantes, de forma geral, hoje, em 2017, acredita, isso não é uma verdade absoluta, pode ser que daqui a pouco ele seja bom. Mas hoje, acreditamos que eles não fazem tão bem assim por dois fatores. Por alterar o microbioma intestinal, induzir uma resposta inflamatória, chama inflamação de baixo grau, e 2, por atuar como disruptores endócrinos. Ainda existe uma outra alegação de que esses adoçantes podem atuar como excitadores encefálicos e induzir um estado de hiperatividade. E aí talvez você tenha uma criança com diagnóstico de hiperatividade que vai receber um diagnóstico e um fármaco para inibir essa resposta, porque ela está sendo induzida a esse estado por excesso de aditivos alimentares. Acho que antes de tomar uma medida drástica farmacológica, vale a pena avaliar qual é o padrão alimentar do seu filho, antes de tomar uma decisão mais drástica. E você sabe, Murilo, que isso daí, no livro do Alimente Bem Suas Emoções, eu coloco bem isso, porque aumentou absurdamente o número desse fármaco, né? Em 775% foi assim, capa do estado de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, e realmente quando a gente modifica a alimentação, a gente tem uma redução de toda essa hiperatividade da criança. Agora, existe adoçante que diabético toma, achando que não pode justamente comer açúcar,
Mas sobe a insulina? Então, ainda tem uma resposta de disruptura endócrina que pode gerar um estado insulinêmico, incrível que pareça. E então, assim, eu acho que vale a pena mais hoje ter o bom senso. Exatamente. Eu acho que um outro fator que a gente precisa considerar aqui é o uso de corantes, porque durante muitos anos nós falamos que a gente tinha que optar por um suco, se fosse em pó, branco, porque ele tinha menos corante. E se fosse escolher algo que fosse branco, porque não tinha o corante. E, pasmem, mas existe um corante branco, que ele é necessário para fazer, por exemplo, que um recheio cor-de-rosa fique cor-de-rosa. Então, para ele ficar cor-de-rosa, antes ele tem que ficar branco, para que o corante cor-de-rosa tenha mais intensidade. E ainda existe o recheio branco. Então, se nós formos considerar aqui o branquinho, ele ficou branco às custas de um corante também. E por incrível que pareça, em 2017, nós temos um estudo que comprova uma alteração de permeabilidade intestinal devido ao consumo crônico ou exacerbado de um corante que no Brasil ele recebe o nome de dióxido de titânio e, por incrível que pareça, ele aparece nos rótulos com o código 171. Essa é ótima. Talvez não por acaso, né? Então, essa é a forma com que ele aparece nos rótulos e que você pode procurar. Então, evite alimentos que tenham corantes, mas principalmente esse, que em 2017 tem esse estudo mostrando uma alteração de permeabilidade. E quando nós temos essa alteração de permeabilidade, nós temos um estado chamado de endotoxemia metabólica, que não é desejado, que pode comprometer, inclusive, a sensibilidade alimentar a uma proteína mal digerida. E essa proteína mal digerida pode induzir uma alergia alimentar. E aí talvez não seja interessante. E uma coisa muito interessante que eu estava comentando, eu estava no ortopedista e ele, muito gentil, quis me oferecer uma amostra de enfim, até de um suplemento que nós usamos, né? Um suplemento, enfim, prescrito para articulação, etc. e tal. Qual não foi minha surpresa? Porque eu queria dar uma olhada nos componentes para ver o que tinha lá dentro. Murilo, tinha esse tal de dióxido de titânio. Eu joguei aquilo longe. Mas para quê? Tá dentro de uma cápsula. Então, assim, eu acho que é até importante a gente considerar tudo isso, né? Existe uma aplicabilidade dos corantes e existe uma legislação que regulamenta o uso. Eu acredito que a dose baixa, por exemplo, se a única forma de consumo desse corante for numa cápsulazinha pequenininha, tudo bem. O problema é que esse mesmo corante é autorizado para ser utilizado em inúmeros alimentos que fazem parte de uma dieta cotidiana, chamada dieta de padrão ocidental. E talvez o problema seja o estilo de vida de dieta ocidental, que faz com que as pessoas se exponham cronicamente ao dito aditivo. E não somente em um momento ao dia. Então imagina alguém que de manhã come um açúcar que tem esse tipo de conservante ou aditivo. Aí imagina que na sobremesa do almoço ela resolve comer uma sobremesa que tem um confeito. E ele é um aditivo utilizado em confeitaria. Tanto é que ele é mais utilizado na França. Então, aí ele está na confeitaria. Aí à tarde você resolve comer um biscoitinho que tem um aditivo. Aí à noite você resolve tomar um suco diet da cor branca, que é o que menos faz mal, que tem o mesmo aditivo. E junto com essa dieta você consome algo, por exemplo, uma pasta de amendoim. E nessa pasta de amendoim tem proteínas que são de difícil digestibilidade e que não fariam problema. No entanto, se estiverem associadas a algo que altera a permeabilidade, pode induzir uma resposta alergênica. Então é um contexto muito maior que tem que ser considerado, principalmente o efeito cumulativo dos aditivos ao longo de 2, 3, 4, 5 ou até mesmo 10 anos, que quando se instala um processo de obesidade. Então, gente, não tem segredo, né, Murilo? É comer alimentos o mais próximo possível, como Deus colocou. E, se possível, do jeitinho que Ele colocou, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente come brócolis e couve-flor cruas, né? E
a gente percebeu, até foi uma dica que você deu numa aula, o Murilo deu a dica de quando cozinhar, apenas 120 segundos, que são 2... Então, eu tenho um cronômetro, isso aí foi aula sua, viu? Então, tem um cronômetro, eu coloco, aliás, a casa toda, né? A gente coloca 120, na verdade são 2 minutos, e o brócolis fica crocante. Não perde os nutrientes, né, Murilo? E gera a inibição da mirosinase, que é interessante para não gerar o efeito desconfortável. Exato, né? Que normalmente do que enxofrada, gases. A gente precisa fazer um programa aqui de Food Maps, né? Pronto, que é exatamente. também um tema fantástico. Murilo, eu deixo você, então, assim, para fazer as suas últimas considerações Pronto. e se despedir aqui dos nossos telespectadores do Mais Saúde. Bom, gente, muito obrigado, né? Obrigado por tomar o seu tempo aí, entrar na sua casa, que tenhamos mais saúde nessa vida e que possamos propagar o bem, que possamos comunicar aos outros do quanto é saudável comer comida de verdade. Descasque mais, desembale menos. Isso aumenta a sua qualidade de vida. É isso. Fiquem com Deus e até logo. Gente, um beijo enorme. Espero que vocês tenham amado, como eu, esse programa e divulguem, porque divulgando o programa Mais Saúde, você também está divulgando a comunidade Canção Nova, né? E nós temos agora o Canção Nova Play, que nada mais é do que uma estratégia para que nós consigamos chegar na nossa campanha aos 100% todos os meses. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde.